Olá, galerinha do oitavo ano. Então, aqui vamos à correção da nossa atividade anterior, certo? Espero que vocês, só foram 3 questões, espero que vocês tenham entendido um novo assunto, adjunto adnominal. Ele é um assunto simples, porém, para poder entender, tem que assistir os vídeos de explicação, tá? Esse primeiro trecho aí, ele já foi respondido, explicado na explicação da atividade. E aí, a nossa atividade só foi o terceiro, que diz aí na nota aí. No trecho da atividade 2, adjetivos vasto, nu, claro e ensolarado, que foram os adjetivos que caracterizaram, aqui ó, eles caracterizaram o lugar, né, de onde ocorreu aqui. O diretor abriu uma porta, entraram um vasto cômodo nu, muito claro e ensolarado, pois toda a parede do lado sul era constituída por uma única janela. Então, estão caracterizando como é que estava o lugar, descrevendo. Assim como o artigo 1, que compõe a palavra nu, especifica o substantivo cômodo. As palavras que em oração exercem a função de delimitar ou especificar o sentido de um substantivo são chamadas de adjuntos adnominais. Então, as palavras que descreveram o cômodo, eles são chamados de adjuntos adnominais ou, na classe gramatical, são adjetivos. Então, além na sintaxe, eles são adjuntos adnominais e na morfologia, eles são adjetivos. Mas continuando aqui, leia agora este outro trecho. Enquanto os bebês se aproximavam, o sol ressurgiu de um eclipse momentâneo, atrás de uma nuvem. Então, qual é a classe gramatical da palavra destacada e que informação ela apresenta sobre o eclipse do sol? Então, ele diz que foi momentâneo. Então, momentâneo é muito rápido. Então, como ela está caracterizando o eclipse como foi, ele é adjetivo, então ele informa o obscurecimento do sol, que foi rápido, curto, tá? Letra B. O que provocou esse eclipse? Atrás de uma nuvem. Então, o que provocou o eclipse foi a nuvem. Uma nuvem, quando ele diz atrás de uma nuvem, ressurgiu. O sol ressurgiu de um eclipse momentâneo atrás de uma nuvem. A palavra uma pertence a que classe gramatical? Esse uma ele poderia ser ou numeral ou um artigo indefinido, tá? Então, uma, ele diz aqui, uma nuvem. Aqui ele é um artigo indefinido, porque qualquer nuvem, tá? Que função sintática momentânea e uma exercem na frase. Ele funciona como adjunto adnominal. Então, para que a gente possa entender que um artigo, ou um numeral, ou um adjetivo, eles funcionam como adjuntos adnominais. Então, vamos dizer que na morfologia, nas classes gramaticais, uma é um artigo, porém na sintaxe, quando ele função sintática, ele é um adjunto adnominal. E aí foi explicado aqui para vocês também que, ó, as é artigo, adjunto adnominal, substantivo, flores, ele é um núcleo. E o seu complemento, a locução adjetiva do campo, é um adjunto adnominal, certo? Um artigo é adjunto adnominal, tem o núcleo, um substantivo, e grave é o adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal pode ser artigos, adjetivos, opções adjetivos, pronomes ou numerais. Vamos aqui para o próximo. Leia o trecho abaixo retirado de uma matéria sobre a experiência da antropóloga Tânia Luckmann com o sobrenatural. Estava lendo um livro escrito por um homem que os membros do grupo consideraram adepto, alguém com conhecimento e domínio profundo dos ritos mágicos.
Quando eu tentava entender como essa pessoa se imaginava sendo veículo desses poderes especiais, comecei a sentir algo estranho pulsando nas minhas veias. Uma espécie de poder que emanava do meu corpo. Sentia isso de verdade, visceralmente, e não apenas na minha imaginação. Comecei a sentir calor, estava completamente desperta, mas alerta do que sou em geral. Tive a sensação de estar intensamente viva. Essa sensação de poder ocupou meu corpo, viajando através dele como água fluindo no rio. Então, ele pergunta aqui na letra A, qual é a função da palavra mágicos em relação ao substantivo ritos, quando ele diz ritos mágicos? A palavra mágicos caracteriza o substantivo ritos. Então, os ritos não eram grandes, nem demorados, mas aqui ele caracterizou a palavra mágicos, certo? Então, a palavra mágicos caracteriza o substantivo ritos. Está dizendo como é o rito. Porque a palavra mágicos é importante para o significado expresso. Ela é uma palavra importante, pois é por meio dela que reconhecemos a natureza dos ritos que são relatados no texto, certo? Que esses ritos são mágicos. C. A que classe gramatical pertence a palavra mágico? Você pode dizer classe gramatical, pode ser substantivo, adjetivo, numeral, pronome. E qual é a função sintática que ela exerce na frase? Pode ser adjunto adverbial, adjunto nominal. Então, vamos ver aí. Pertence à classe dos adjetivos e exerce função sintática de adjunto adnominal, certo? Então, na gramática, dependendo do seu contexto, ele pode ter mais de uma função, tá? Aí ele é adjetivo e ao mesmo tempo é um adjunto adnominal. Letra D. Identifique e classifique os adjuntos adnominais que determinam o substantivo veias. Quando ele diz assim, nas minhas veias. As, artigo definido, que é em mais a, que dá nas. E minhas são pronome, é um pronome possessivo, tá? Na letra E, identifique e classifique adjuntos adnominais que determinam o substantivo poderes. Aqui, ó, é poderes, veículo desses poderes especiais. Esse desses é feito de mais esses, que dá desses. Então, esses é pronome demonstrativo. Especiais é um adjetivo. Letra F. Copie o quadro abaixo no caderno e complete com adjuntos adnominais encontrados no texto acima, classificando de acordo com a classe gramatical. Então, adjetivos aqui que você iria colocar são profundo, mágicos, especiais, estranho, locuções adjetivas do grupo, de poder, pronomes, esse, essa, minhas, meu, minha, artigo definido, o, a, os, as, artigo indefinido, um e uma. Então, gente, para ficar claro, vocês não iriam copiar o texto, mas somente as perguntas e suas respectivas respostas. Na última questão, leia as orações abaixo. A pesquisadora leu livro sobre ritos. A antropóloga contou a experiência. Reescreva no caderno as orações acima, acrescentando um adjunto adnominal para cada substantivo em destaque. Então, quando ele diz adjunto adnominal, pode ser um adjetivo, um artigo, aquele que dê sentido à frase. Então, eu coloquei aqui um exemplo. A renomada pesquisadora lê um livro sobre ritos sobrenaturais. Então, eu acrescentei aqui a palavra renomada. Antes de antropóloga, acrescentei. A famosa antropóloga contou a experiência sobrenatural, certo? Agora explique como cada um desses adjuntos adnominais que você usou contribuiu para ampliar o significado da oração. Então, os adjuntos adnominais
deram mais precisão às informações expressas pelos substantivos, tá? Então, foi mais. Então, os adjuntos adnominais aqui nessa frase deu mais força à frase, que era renomada pesquisadora, não é qualquer pesquisadora. A famosa antropóloga, ela é famosa por ser antropóloga, contou a experiência, não é qualquer uma. Então, ela conseguiu especificar, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a correção e até logo.